Estamos de volta! Graça e paz, meus queridos amigos do YouTube, aqui Fernando Vargas com vocês, mais uma vez pelo canal Pregando o Evangelho. Bom, e pelo título do vídeo aí você já deve imaginar o que aconteceu, por que eu fiquei tanto tempo sem gravar vídeos aí, foram quase um mês e meio sem postar nenhum vídeo para vocês. E infelizmente, peguei aí o coronga, né? Enfim, então eu tô aqui para contar para vocês o que aconteceu, como eu me senti, foi terrível, fiquei muito mal, minha esposa também pegou, e a gente toda a nossa preocupação com o nosso filhinho pequeno. Enfim, vou contar aí para vocês tudo o que aconteceu e como é que a gente vai dar andamento agora nas coisas do canal a partir de agora. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, isso ajuda bastante a gente. Comentem os vídeos, compartilhem, tem todas as séries de estudo que a gente iniciou antes do acontecido, né? Estudo do livro de Atos dos Apóstolos, estudo dos Salmos, estudo da oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, dentre outras tantas palavras que tem aí que a gente está colocando para vocês. Bom, então, para não ficar um vídeo longo, né, vamos ao que interessa, né? Sim, peguei a tal da doença, fiquei muito mal mesmo, né? Para vocês terem uma noção mais ou menos de como eu vou falar, tudo nessa doença se conta por dia de sintoma. Então, do primeiro dia de sintoma até ali ao 14º dia, onde diz que você já está curado e sem carga viral no corpo, né? Então, meu primeiro dia foi uma terça-feira, onde eu dormi mal da segunda para terça. Tive bastante calafrio à noite, acordei com muita dor no corpo. E eu já vinha com uma tossinha seca chata, né? E que perdurava. Enfim, aí foi quarta, quinta, sexta. E eu fui seguindo a orientação do Ministério da Saúde, enfim, para você ficar em casa com sintomas de gripe, né? Tomar só analgésico, antitérmico, só for para o hospital caso você esteja realmente ruim. E por ter risco de você ir para o hospital, não estar com a doença e acabar contraindo lá, né? E eu segui essa orientação e fui piorando, né? Quarta, quinta, sexta, muita dor de cabeça. Eu não sou ter dor de cabeça, tive dores de cabeça intensas, dor no corpo, cansaço. Até que chegou na sexta-feira, da madrugada de sexta para sábado. Veio então todos esses sintomas que eu estava, mais a falta de ar. E aí preocupou, aí pegou mesmo, deu o baque. Eu falei para minha esposa, vou ter que ir para o hospital, estou com falta de ar. E não estava no plano ainda, então fui pelo SUS, fui num pronto atendimento. Então chegando lá, estava com febre muito alta, estava com falta de ar. Foi tirado um raio-x do meu pulmão, que já estava com infiltrações e uma pneumonia presente ali, né? O início de uma pneumonia. Então o médico falou assim, olha, por todos os seus sintomas que você está apresentando, mais essa chapa de pulmão, ele falou, essa infiltração é característica da doença, né? E, enfim, ele falou, eu tenho certeza que é. Ele falou, só não se pode bater o martelo porque não tem o teste, né? E eles não estavam fazendo o teste. Então, assim, ele falou, para ele era, e a gente começou a tratar mais ou menos sendo, né? E eu perguntei, nossa, eu tenho esposa, eu tenho um filhinho praticamente recém-nascido, na época eu estava com uns 2 meses e meio. Ele falou, você tem que ficar isolado, se isola deles, enfim. Então eu voltei para casa com essa sentença na cabeça, né? Falei com a minha esposa, ela ligou para os pais dela e na mesma hora, na madrugada mesmo, eles vieram aqui buscá-la juntamente com o meu filho, né? E ver ele saindo, né? Minha esposa e meu filho saindo naquela madrugada, eu me sentindo muito mal, com esse diagnóstico na cabeça, né? A gente sabendo aí o que essa doença tem feito por aí, bateu aquele desespero, chorei bastante. Nos dias que se seguiram ali, a minha esposa fazia videochamada para eu ver ela, para ver meu filho, eu chorava ali, porque eu segui piorando, né? Esse foi o meu 5º dia, né? Então, sexto foi 5º dia piorei, sexto dia piorei, 7º dia piorei. No 8º dia, mais ou menos, que eu comecei a estabilizar, e no 9º eu comecei a melhorar. Mas o que eu senti, né? Bom, depois desse diagnóstico, né? Eles foram embora na madrugada, não dormi aquela madrugada inteira, obviamente, não consegui dormir durante o dia. Mas eu tive um aluno meu que é médico e ele está morando em outra cidade. Isso aí foi de Deus, realmente. A vida desse cara, e louvo a Deus pela vida dele. Porque a gente se falava o tempo inteiro, todo dia, até agora a gente se fala, enfim.
E ele que foi cuidando de mim, né? Porque o SUS, infelizmente, não dá para ter aquela atenção, aquela qualidade devida, né, no atendimento. Então, ele foi me orientando, ele receitava, tá sentindo assim, toma isso, tá sentindo assado, faz aquilo, enfim. E aí eu fui seguindo as orientações dele, mas, e ele dizia, né, toda síndrome respiratória piora à noite. Então, realmente, final de tarde e noite eram terríveis, né? Todos esses sintomas de dor no corpo, dor de cabeça intensa, cansaço, uma fraqueza que eu nunca havia sentido na vida, eu quase não sentia minhas pernas, eu praticamente não conseguia nem andar no meu apartamento, eu tinha que ficar sentado ou deitado, né? A falta de apetite, enfim. O único sintoma que eu não tive foi a perda de olfato e paladar. A minha esposa já teve, né? Mas enfim, então esse quinto, sexto e sétimo dia, à noite, a hora que você gravava o quadro, todos esses sintomas, muita falta de ar, você achava que você podia ir, né? Você achava que você podia ir. E eu sempre colocava louvor, né? Colocava adoração aqui, lia a palavra, orava. Orando sempre a palavra. Orando por aquilo que eu sei que Deus tem para minha vida e que eu ainda não vivi. Orando pela misericórdia de Deus, porque eu acabei de ter o meu primeiro filho, estou descobrindo esse amor absurdo que é a paternidade. E orava para que Deus tivesse misericórdia, para que me deixasse criar o meu filho nos caminhos do Senhor, para que eu pudesse acompanhar o crescimento dele. Enfim, e Deus foi fiel. Havia uns dias, né, como esse meu amigo falava, que você precisava monitorar a saturação de oxigênio no sangue. E aí meu sogro me emprestou um smartwatch que media, né? Então ele falava, sempre tem que dar acima de 95%. Se der abaixo, se der 94%, corre. E nesses 3 dias houve um ou outro momento à noite, nessas pioras do quadro, que chegou a dar 94%, por aí. E aí eu abria a sacadinha, tem uma sacadinha pequena aqui no apartamento, eu abria, usava a bombinha, sentava, orava, o ar ia voltando aos poucos, eu media, começava a subir, glória a Deus, né? Eu estava morrendo de medo de ficar internado, ser entubado, enfim, e ficar por ali, né? Mas Deus foi fiel. Então, na quarta-feira, que foi mais ou menos meu 8º dia, a minha esposa, que estava na casa dos pais dela, começou a ter os sintomas. E o dela foi mais ou menos como uma sinusite, não foi igual a mim, que é aqueles sintomas de gripe já derrubando, né? O dela começou com uma sinusite. Esse meu amigo médico falou com ela, medicou ela para aquilo e falou assim, ó, vamos ver de hoje para amanhã. Se não houver melhora, a gente entra com todo o protocolo, com toda a medicação, né, da doença específica, para a gente já tratar desde o início. E aí, no segundo dia dela, ela piorou, então ele já entrou com a medicação, o meu sogro pagou o teste para ela particular, ficou pronto no sábado, e se constatou, né, realmente que era a doença, né, deu positivo. E aí eu que não tinha feito o teste, nós estávamos nos programando para depois do 10º dia ou 14º dia em diante, a gente pagar particular o sorológico, né, para ver o IgG, né, que é o anticorpo. Mas aí descartamos, ele falou, nem gasto dinheiro. Por quê? Porque minha esposa não saía de casa, ela só cuidava do meu filho, eu que saía para trabalhar e para fazer as compras da casa, enfim. Então, acabou sendo eu, descartou totalmente a possibilidade de não ser em mim, né? Como o médico do posto já tinha falado, e esse meu amigo médico também falou por todos os sintomas, praticamente não se restava dúvida, né? E aí minha esposa testando positivo, não teve dúvida. Aí ficou pronto o exame dela no sábado, ela voltou para casa, porque os pais dela, né, pela idade, acaba ali praticamente entrando na zona de risco, né? E, enfim, graças a Deus já estava melhorando e pude ajudá-la, porque ela também ficou ruim, mas como ela já começou o tratamento já nos primeiros sintomas, ela não foi tão intenso quanto em mim, né? E isso é o importante, né? A recomendação do Ministério da Saúde está mudando agora, eu vi que está mudando, era fica em casa, toma o analgésico, toma o antitérmico, só vá para o hospital se você estiver muito ruim. Eu fiz isso e a doença já estava avançada, né? Eu já estava com o pulmão tomado e já estava bem ruim. E eu creio que é nisso que os grupos de risco acabam falecendo, né? Eles não conseguem se recuperar a tempo. Vão para o hospital só hora que está muito ruim, não conseguem se recuperar a tempo, enfim. Deixa a ciência dizer e com os profissionais que lhes cabem, né? Mas eu vi que já está mudando essa orientação, que eles já viram que o tratamento precoce
aumenta muito as chances de recuperação. Então, eu já estou vendo aí as notícias que a orientação é que logo nos primeiros sintomas se procure ajuda. E é o que eu tenho falado para as pessoas que estão à minha volta, que eu conheço, que me perguntam como foi. Né? Eu falo, não se descuidem e no primeiro sintoma vá procurar ajuda, porque é terrível, é bem terrível, não desejo para ninguém o que eu senti. Nunca senti nada parecido na minha vida com outras doenças que já tive, enfim. Mas graças a Deus o Senhor foi fiel. E hoje, depois aí praticamente de 1 mês e meio, né, estamos bem, estamos recuperados. Ali no 11º dia eu já não tinha mais nada, só a tosse que perdurou e o médico falou que seria normal, porque eu tive uma pneumonia, né, consequência aí da doença, e que demoraria mesmo para o pulmão se recuperar. Então essa tosse, ela ficaria mais um tempo. Então por isso que eu não gravei vídeos nesse tempo, né? Fiquei muito mal, estava me cuidando depois da minha esposa. E a tosse que perdurou, né? Hoje eu tô sem tosse, então eu não queria gravar vídeos para vocês aí tossindo mal, enfim. E graças a Deus, a nossa grande preocupação era o nosso filho, né? Era unânime todos os médicos, né? A minha esposa tinha plano, aí ela fez umas consultas online e todos os médicos eram unânimes em dizer que para a gente tomar o cuidado com o nosso filho, nós ficamos de máscara depois 24 horas por dia, até para amamentar, minha esposa amamentava de máscara, tinha todo um cuidado para ela poder amamentar até que se acabasse o período de 14 dias. Enfim, mas os médicos eram unânimes em dizer que muito provavelmente ele pegou, mas foi um assintomático, porque o índice de contágio da doença é muito alto. E até eles saírem de casa, minha esposa, que já saiu infectada, eu estava brincando, eu estava abraçando, eu estava beijando, e depois até ela ter dado positivo, ela também estava fazendo as mesmas coisas, enfim. Mas a ciência não sabe explicar, ela tem algumas suposições, porque crianças, bebês, adolescentes, na maioria, isso não quer dizer que tem crianças que estão sentindo as consequências da doença e até morrendo, mas na maioria estão sendo assintomáticas, graças a Deus, e o meu filho foi um desses, né? Alguns médicos eram a favor de testá-lo, e outros não. Por quê? Porque era muito invasivo, né? Na própria minha esposa machucou um pouquinho o nariz e a garganta dela, enfim. Então eles falaram assim, observem-no, né? Tomem todas as precauções. Se ele tiver algum sintoma, aí testa ele. E graças a Deus não teve nada. Hoje todo mundo recuperado e bem aqui. Então, glória a Deus, Deus foi fiel. Como um amigo meu costuma falar, se Deus não nos guardar, né? O que será de nós? Então, Deus foi bondoso para conosco, misericordioso, derramou sua graça sobre nós e estamos aqui bem. E vamos dar continuidade ao canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, curta os vídeos, tenho certeza que a sua vida vai ser muito edificada. Vamos dar continuidade aos estudos, temos muita coisa para falar ainda e a gente vai seguir adiante aí com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho. Hoje eu estou trabalhando já com todos os cuidados como se eu não tivesse tido a doença, mesmo já estando imune. Não se sabe por quanto tempo, 6 meses, 1 ano, ainda assim se não bateu um martelo quanto a isso, mas por um bom tempo eu já estou imune, mas continuo tomando todos os cuidados, como se não tivesse pego. Se você puder, fique em casa. Se você quiser trabalhar, vá trabalhar, como eu tenho feito. Né? Eu queria poder não estar trabalhando, me arriscando pelo meu filho, mas é justamente por ele que eu estou indo trabalhar, estou indo à luta para poder aí pagar as contas, né? Para garantir aí o futuro dele, né? Então, meus queridos, um beijo para vocês. Quero agradecer a todo mundo que orou por mim. Teve gente que trouxe medicamento na porta aqui da minha casa, trouxe alimento, ligavam para mim todo dia, oraram por mim. Eu não vou citar nomes porque aí eu vou acabar esquecendo de alguém, vou acabar sendo injusto. Eu amo todos vocês, eu agradeço a Deus pela vida de vocês e que Deus abençoe muito. Até os próximos vídeos. Tamo de volta. Valeu!